Olá, pessoal, sejam bem-vindos então à disciplina de Metodologia das Lutas. Hoje nós temos a honra de receber o professor Dr. Braulio Henrique Magnani Branco com a palestra Preparação Física para Atletas de Judô. Então, hoje nós vamos ter essa palestra com relação ao judô junto a vocês. O professor Braulio, então, tem licenciatura em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, mestrado em Ciências da Saúde pela UEM e doutorado em Ciências pela Escola de Educação Física e Esportes da USP. Atualmente ele é professor da Universidade Sesumar, docente permanente do programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado pela mesma instituição. Então, ele tem um trabalho desenvolvido na Sociedade Brasileira de Fisiologia e Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica e, obviamente, uma produção muito grande, não é? E que vocês, com certeza, já viram, inclusive, citações e referências de trabalhos produzidos pelo professor Braulio nas nossas aulas, que ficam disponibilizadas ali dentro do material da disciplina, vocês já devem ter visto produções dele nos esportes de combate, que é uma das linhas de pesquisa desenvolvidas pelo professor. Ele vai se apresentar, ele vai contar um pouquinho da história dele como pesquisador nos esportes de combate. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse conhecimento de hoje. Quero agradecer não só a presença, mas a disponibilidade do professor Braulio, desde o convite até o dia de hoje, com essa presença junto a vocês de forma síncrona. Foi uma pessoa sensacional, o aceite, a disponibilidade, as perguntas, a vontade de disponibilizar para vocês o melhor do material que ele tem sobre o judô e a preparação física. Mais uma vez, professor, muito obrigado por estar aqui hoje e obrigado por contribuir com os alunos da FEF e com a disciplina. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Vitor pelo convite. Então foi com grande satisfação que eu recebi esse convite e aceitei ele de primeira, né? Então o professor Vitor mandou para mim, eu já bati de primeira aceitando esse convite de ministrar essa aula para vocês. Então a gente vai falar um pouquinho hoje. Por que eu falo um pouquinho? Sobre preparação física para atletas de judô. Um conteúdo como esse, nós levaríamos aí semanas para discutir cada aspecto relacionado às valências físicas da modalidade. Então, eu trouxe informações que serão passadas para vocês, de modo a apresentar as características gerais da modalidade, alguns aspectos fisiológicos e outros aspectos relacionados a como avaliar esses atletas. Então, dentro da literatura, especialmente quando a gente fala do judô, nós temos alguns protocolos de avaliação específicos para a modalidade. E esses protocolos são considerados como baixo custo. Por quê? Porque a gente consegue fazer no tatame. Tá? Nós não precisamos, por exemplo, de uma esteira para fazer um teste progressivo máximo para ver, por exemplo, o consumo máximo de oxigênio. Nós não precisamos, por exemplo, de um ciclo ergômetro para ver, por exemplo, a potência, a capacidade anaeróbia desse atleta, se a gente fala do teste de Wingate. Então, a gente tem algumas opções que podem ajudar o treinador a olhar para o seu atleta e direcionar estratégias para melhorar a aptidão física dele. E por que isso é importante? Porque a aptidão física, é o que nós vamos ver nessa aula agora a seguir, em alguns pontos, ou vários pontos, ela distingue atletas de menor e de maior nível competitivo. Então, pessoal, de modo geral, a gente vai falar de alto rendimento aqui, tá? Então, o foco vai ser no alto rendimento. Então, principalmente das categorias que no judô a gente elenca como cadete. O cadete é o sub-18, aí nós temos o júnior, que é o sub-21, e o sênior, que é a partir do quê? De mais de 21 anos de idade. A gente vai falar sempre do sexo masculino e trazer algumas inferências do sexo feminino. Por que você estava me falando isso, então, Braulio? Porque nós temos uma carência de evidências ainda robustas para o sexo feminino. Então, quem tiver interesse em trabalhar com lutas, segue uma sugestão: começar a investigar as respostas fisiológicas, metabólicas, a avaliação dos atletas, aliás, das atletas do sexo feminino. Então, o professor Vitor já explanou aqui frente ao meu... Não está descendo.
instantinho. Professor Vitor, está passando aí? O slide ainda está na capa, professor. Engraçado. Só um instante, por favor. Parece que travou a tela. Aí. Então, voltando agora, pessoal, o professor Vitor já me apresentou. Então, hoje eu trabalho na Universidade Sesumar com duas linhas de pesquisa. Uma linha é frente à promoção da saúde e combate às doenças crônicas não transmissíveis, então, especialmente a obesidade. Então, a gente tem um laboratório dentro da universidade, depois no final eu falo um pouquinho mais para vocês sobre esse laboratório, que ele é voltado para a recuperação, então, das condições de saúde das pessoas que têm obesidade. Então, a gente tem grupos de extensão e pesquisa que a gente trabalha com intervenções multiprofissionais para o combate dessa patologia, que é uma patologia multifatorial. Então, nós temos lá profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos, que a gente trabalha em conjunto para melhorar as condições de saúde desse público adolescente, do adulto e do idoso. Tá? Então, a gente trabalha com essa primeira frente de pesquisa. E a minha paixão são os esportes de combate. Então, eu comecei a treinar judô em 1988, já faz algum tempo, isso com 6 anos de idade. Então, eu queria ser atleta de alto rendimento, eu queria ser atleta da seleção brasileira de judô, eu queria ser atleta olímpico, mas eu não cheguei lá. Né? Lutei alguns campeonatos em nível nacional, campeonatos brasileiros, lutei os Jogos Abertos também várias e várias vezes, fui contratado para lutar em outros estados. Então, cheguei no nível ali estadual, competindo em alguns momentos em nível nacional. E eu não me sentia satisfeito, porque parecia que eu não tinha realizado o meu sonho, né? De estar pelo menos junto com esses atletas. Eu queria conhecer mais esses atletas e melhorar até mesmo a minha forma de entender a parte fisiológica e a parte de treinamento. Então, o que eu fiz posteriormente? Fui buscar na literatura, isso quando eu fazia a graduação em Educação Física na Universidade Estadual de Maringá, eu lia muito sobre o professor Emerson Franchini. Então, dentro das minhas leituras, em 2001, ele lançou o primeiro livro dele, que era Judô, Desempenho Competitivo, um livro de capa branca. Eu comecei a ler aquele livro, eu fiquei apaixonado por aquele livro, e eu não sabia que, na minha concepção, existiam pesquisas frente ao judô, porque da onde eu vim, tudo era muito empírico, era tudo na base da tentativa e erro, às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Então, era um treinamento que se baseava na escola japonesa dos imigrantes que vieram do Japão até o Brasil. Então, era muito tradicional. E eu olhava algumas coisas frente ao treinamento e me perguntava, quando eu já tinha começado a educação física, poxa, mas isso não está de acordo, por exemplo, com um princípio do treinamento esportivo, que é o princípio da especificidade. Então, a gente trabalhava muito com ações que, por exemplo, às vezes não tinham transferência para a especificidade da modalidade. E, em vista disso, eu comecei a ficar mais curioso, mais curioso, mais curioso, mais curioso, mais curioso, até que eu ingressei no doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da USP, com o professor Emerson. Fiquei vários anos esperando minha oportunidade, porque era uma fila imensa de orientações e eu tinha que esperar a minha vez. Consegui entrar, terminei meu doutorado e cada vez mais fui me apaixonando por essa parte fisiológica da modalidade. Então, hoje, na Unicesumar, eu ministro as aulas de Fisiologia do Exercício, Medidas e Avaliação, isso é em nível graduação. Então, a disciplina especificamente de lutas, eu não ministro ela, mas eu trabalho com esses cursos de extensão e com os cursos, de modo geral, de preparação física para atletas de judô, porque essa é a minha paixão, de fato. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é um spoiler, de fato, do que existe dentro da preparação física, especialmente no judô. Então, os tópicos da nossa aula. O que a gente vai falar, então? Um pouquinho de aptidão física, um pouquinho de respostas fisiológicas,
A avaliação da aptidão física, como que nós podemos fazer isso dentro do tatame, algumas estratégias custo-efetivas que o personal training pode aplicar, por exemplo, na sua rotina de trabalhos diários. Então, isso não vai ser só para quem é da luta, tá? Isso pode ser aplicado para outras modalidades esportivas também, quando a gente falar principalmente das tecnologias aplicadas ao treinamento esportivo. E vou falar um pouquinho de proposições de exercícios, como que a gente pode trabalhar os exercícios aplicados dentro da realidade desse esporte de combate, o judô. Então vamos lá, começando frente à aptidão física, o que a gente deve olhar para os atletas de judô? A gente tem algumas relações aqui muito importantes que nós precisamos nos atentar. Uma delas é a composição corporal, dado que a modalidade ela é categorizada por peso. Então, nós temos categorias diferentes, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Então, um componente muito importante para a modalidade é avaliar a composição corporal, porque nós temos que direcionar nosso atleta para uma categoria X, Y, ou verificar se esse atleta consegue, de fato, manter essa categoria, porque muitas vezes o que acontece? Processo de perda de peso, né? Vocês devem estar vendo isso muito em MMA. E em outras modalidades de combate também. Então, nós precisamos identificar qual que é o percentual de gordura do nosso atleta, verificar se esse percentual está aquém ou além do ideal, dentro também do peso corporal dele, não só o percentual, mas também o peso corporal, para que a gente possa fazer os ajustes do treino. Será que esse atleta que está no limite superior da categoria dele, vamos supor que esse atleta lute até 90 quilos, tá? Que é a categoria média, tá? É o médio no judô. Será que esse atleta que luta até 90 quilos, ele está com 95 quilos, está com 30% de gordura corporal, ele consegue lutar ainda na categoria médio? Ou será que esse atleta que está com 95 quilos e está com 5% de gordura corporal, consegue lutar na categoria médio? O que eu preciso fazer? Ou, jogando agora uma situação mais distante ainda, esse atleta está com 98 quilos e está com 40% de gordura. O que eu vou fazer com esse atleta? Eu tenho que analisar também questão de saúde. Será que esse atleta consegue competir? Então, a gente tem que olhar para esses aspectos e entender a demanda da modalidade. Porque o que a literatura tem informado, principalmente esse estudo aqui, que é uma revisão sistemática do professor Emerson Franquin, ele traz alguns pontos de corte, que esses pontos de corte, eles trazem a média de resposta dos atletas frente à composição corporal. Aí já vou destacar ponto a ponto com vocês, tá? Só estou dando um indicativo de cada aspecto físico aqui. Aí nós temos a relação de força máxima também. Será que esse componente é importante para o atleta? Será que o atleta realiza ações de força máxima dentro do combate? Difícil de acontecer, ações de força máxima. Mas, o que a força máxima, o trabalho de força máxima pode melhorar para esse atleta? Ele pode, dentro daquela curva força-velocidade, que é uma curva que eu vou mostrar para vocês a seguir também, é uma curva que indica que quando a gente trabalha com uma carga muito elevada, a gente perde a velocidade das ações. Mas essas ações de trabalhar a força máxima dentro da sala de musculação, elas podem, quando bem sistematizadas, ajudar o processo de utilização de potência muscular, que é muito importante para os atletas de judô, visto que eles vão projetar o seu oponente com uma velocidade muito rápida. Então, eu vou trabalhar não só dentro dessa curva força-velocidade, com um aspecto de força, nem só de potência, e também nem só de velocidade. Então, isso vai depender da fase do tempo que eu estou, eu posso trabalhar ali em várias situações dessa curva. E alguns autores já têm indicado que dentro do aspecto dessa curva, nós podemos trabalhar a carga ótima. E já também vou falar sobre isso a seguir dentro da modalidade de judô. Outro ponto também
que existe uma demanda muito grande sobre os atletas, né, sobre a musculatura, por exemplo, dos flexores e extensores do antebraço, é frente à resistência de força, porque esse atleta ele precisa fazer o quê? Durante toda a luta, ele vai estar disputando pegada. Então, essa disputa de pegada, estudos prévios do grupo do professor Emerson Franchini também identificaram que elas utilizam, em média, 50% do combate. Olha só que interessante, 50% do combate deriva da disputa de pegada. Então já é outro ponto que eu tenho que me atentar para direcionar depois a prescrição do treinamento. Agora trazendo aqui para outro componente, flexibilidade. Até o momento, a literatura não aponta que a flexibilidade ela faça a distinção entre atletas, tá, de diferentes níveis competitivos, nível estadual, nível nacional e nível internacional. Porém, ela é importante como as outras variáveis que eu falei a seguir anteriormente. Por quê? Porque a flexibilidade ela vai ajudar na amplitude da realização de algumas técnicas, como, por exemplo, um dos golpes, que é o ultimata. Depois eu tenho uma exemplificação do ultimata lá na frente para vocês também. E trazendo aqui para a aptidão anaeróbia, dentro do combate, o que o judô representa como estrutura temporal? O judô, ele representa como estrutura temporal ações de 20 segundos a 30 segundos em alta intensidade. Essa alta intensidade, ela vai ser de modo all out, o mais intenso que aquele atleta e seu oponente puderem. Então, 20 a 30 segundos de alta intensidade, intercalados por 10 segundos de pausa. Então, a luta, em média, apresenta 10 blocos como esse, ou seja, 20 segundos ou 30 segundos de alta intensidade, intercalados por 10 segundos de pausa, pausa passiva. Isso se repete novamente, tá? A razão de esforço, de 20 a 30, pela mesma razão de pausa de 10 segundos. Então, para esse atleta manter esses esforços em alta intensidade, ele vai precisar de uma aptidão anaeróbia elevada. Mas, ao mesmo tempo, ele vai precisar de uma aptidão aeróbia também elevada. Por quê? Porque quando a gente tem esses curtos intervalos de pausa, nós temos a ressíntese de ATP, embora parcial, mas nós já temos, tá? E essa ressíntese de ATP, ela vai acontecer um pouquinho durante o combate, mas, sobretudo, entre os diferentes combates de uma competição. Então, dentro de uma competição oficial de nível internacional, os atletas chegam a fazer entre 5 a 7 lutas no mesmo dia. E quando esse atleta tem, por exemplo, uma aptidão aeróbia elevada, ele consegue se recuperar mais rapidamente. Me explica melhor, Braulio. Então, essa recuperação, trazendo aqui para a parte de fisiologia do exercício, ela é requisitada via reativação parasimpática. Então, nós temos uma redução da frequência cardíaca, aí nós temos a atuação também lá, pessoal, não sei se todo mundo já fez bioquímica, mas lá do ciclo de Krebs, que vai produzir bastante ATP. Então, quem tem uma aptidão aeróbia elevada, consegue fazer o quê? Ressintetizar ATP mais rapidamente e dar energia subsequentemente para a aptidão anaeróbia manter os esforços em alta intensidade. Então, olha como que é complexo, pessoal. O atleta de judô precisa controlar todos esses componentes aqui de aptidão física. Tá? Então, eles são determinantes para o desempenho esportivo. Tá? Determinantes, é claro. Não são só eles. Eu tenho que colocar eles são um componente dos determinantes, melhor dizendo. Então, como que eu posso elencar o determinante? O determinante ele já vai ser multifatorial. Aspectos técnicos, táticos, nutricionais, psicológicos e de preparação física. Então, a gente está falando de um dos componentes que são determinantes, de um deles, um só, tá? Que é o treinamento físico.
E trazendo aqui para composição corporal, em média, pessoal, os atletas de judô do sexo masculino apresentam entre 7 a 12% de gordura corporal, tá? Isso, percentual de gordura corporal. Braulio, qual a equação? Então, essa revisão sistemática de 2011 publicado pelo Emerson e por alguns colaboradores. Então, aqui a gente tem vários protocolos. O protocolo mais predominante dentro dos estudos que foram publicados até 2011 aqui, eles são das dobras cutâneas pelo Jackson e Pollock, tá? Então, homens, entre 7 a 12%. Já o feminino, um pouquinho mais. Por quê? Porque as mulheres têm mais gordura essencial quando comparado aos homens. Então, mulheres entre 15 a 22%. E dentro do somatotipo, vocês lembram do somatotipo? O ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Características centrais, tá, dos pesos aqui intermediários, ela se refere à mesomorfia. Quando a gente fala das categorias mais leves, os atletas de 60 quilos, tá? Principalmente eles podem até ter uma característica mais voltadas para a ectomorfia. Mas quando a gente olha para os atletas das categorias mais pesadas, os 100, mas principalmente o mais de 100, eles têm uma característica mais de endomorfia. Isso aqui é uma exceção, essa figura que eu trouxe para vocês, tá? Isso é o Ted Riné. Salvo engano, ele foi 8 vezes campeão mundial, tá? De judô. Ele estava invicto a acho que mais de 130 lutas. Ele perdeu o ano passado para um japonês, tá? Só que depois ele já começou a ganhar tudo de novo. Então, esse atleta, ele é o calo no pé aí dos brasileiros, tá? Dos brasileiros, a gente tem 2 atletas pesados muito fortes, né? Que é o Rafael Silva, 2 vezes medalhista olímpico, e o Davi Moura, que já foi vice-campeão mundial. Então, assim, os 2 estão em pé de igualdade. Inclusive, os 2 lutaram nas competições recentes agora, acho que não foi no último Grand Slam, mas no penúltimo Grand Slam, eles não medalharam. Mas eles estão, assim, em pé de igualdade para os Jogos Olímpicos aqui de 2020, né? Sendo que vai ser realizado agora em 2021 em Tóquio. E o Ted Riné vai lá defender a medalha olímpica dele. Então, ele foi ouro nos últimos Jogos Olímpicos. Então, sim, é um atleta praticamente imbatível. Então, ele é um ponto fora da curva dentro dos pesos pesados. Se a gente olha para o Rafael Silva certamente tem mais de 40% de gordura corporal. O Davi Moura, ele deve estar em torno ali de 20%. Estou falando a olho nu, tá? Não tem nenhuma avaliação deles, mas a nossa prática de avaliação já fala isso pra gente. E esse atleta aqui é o ponto fora da curva. Vocês podem ver ele que ele não tem uma característica de pesado, né? Mas ele faz o quê? A preparação física dele é diferenciada. Então, se vocês quiserem até acompanhar ele nas mídias sociais, Ted Riné, tá? É um atleta fora de linha. O que ele faz de preparação física é uma coisa absurda. Você acha que é um atleta mais leve, que está fazendo aquelas ações de exercícios pliométricos, e esse atleta, de fato, ele tem uma preparação física ímpar. Então, falando um pouquinho em relação ao aspecto da força máxima agora, demos o exemplo anterior da composição corporal, isso para vocês terem a relação da média desses atletas, tá, pessoal? Os atletas que eu apresentei anteriormente, em média, são atletas todos adultos, tá? A gente não está falando de crianças nem adolescentes aqui, tá? Então, sigam essas minhas instruções para adultos. A gente não está falando de crianças nem adolescentes, tá? Vamos ter muito cuidado frente a aspectos aí de especialização precoce, que certamente o professor vai falar na disciplina para vocês, professor Vitor. Então aqui, pontos importantes, tá? Força máxima dentro do combate, tá? Isso para as modalidades, principalmente quando a gente fala de modalidades de grappling, tá? Quais seriam as modalidades de grappling? Então eu falo de judô, eu falo de sambo, eu falo de jiu-jitsu, eu falo de wrestling, tá? Então, as modalidades de agarre. Então, dentro dessas modalidades de agarre, a força máxima é muito importante, porque quando eu trabalho a força máxima, eu posso transferir essas ações para a potência muscular, quando, subsequentemente, eu for projetar, quedar esse meu
adversário. E olha que interessante aqui um estudo, né? Isso já cai era uma premissa que os brasileiros tinham, os europeus tinham frente aos japoneses. Os brasileiros, né, dentro da escola que eu vim, e dentro das discussões que nós fazíamos frente ao judô, os brasileiros, né, dentro da federação também, eles comentavam muito o seguinte: olha, o japonês ele é muito técnico, o japonês ele treina com muito volume, o japonês faz muito uchikomi. O que é uchikomi, pessoal? Uchikomi é a entrada de golpe no judô, tá? É como se fosse o drill no jiu-jitsu, tá? É a mesma coisa com nome diferente. Então, os japoneses são muito técnicos, os japoneses eles fazem muita entrada de golpe, esse é o ponto mais importante do combate. Então, para o judoca evoluir, ele precisa ser muito bem tecnicamente. Mas olha aqui, ó, essa evidência de 2003, do Aruga e colaboradores, lá na Universidade de Tokai. Olha o que eles fizeram, tá? Lá dentro da Universidade de Tokai tem um centro de treinamento de judô. Esses atletas todos que eu vou apresentar aqui, os valores de referência do supino e do power clean e do agachamento, que são os slides a seguir, vocês vão ver o nível deles frente ao desenvolvimento de força máxima, 1 RM, uma repetição máxima, 100% deles no supino. Olha que interessante aqui, o muito forte, tá? Ele vai levantar, o atleta de menos 60 quilos, ele vai levantar aproximadamente 1,8 vezes a sua massa corporal. O de 66, quase 2 vezes a sua massa corporal. O 73, 1,78 vezes. E assim sucessivamente. O que nós podemos identificar? Que no mínimo, ele vai levantar 1,4 vezes a sua massa corporal. Braulio, o que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer para você que os japoneses fazem treinamento de força e que eles são muito fortes. Então temos até evidências de franceses, tá? Um estudo de Blais e colaboradores. Um estudo que realizou treinamento de força por 10 semanas com judocas franceses, tá? Olha que interessante que foi esse estudo do Blais. Tá? Eu posso disponibilizar esse para vocês, que ele não está aqui nos slides, tá, professor? Mas é que eu lembrei agora desse estudo, um estudo de 2007. O Blais, ele fez o seguinte, ele pegou 2 técnicas, o Ippon Seoinage, tá? Depois eu posso mostrar como é que é esse golpe, o Ippon Seoinage, para vocês, e o Osotogari. Essas 2 técnicas, pessoal, elas foram avaliadas por 23 experts. Vamos supor, professor Vitor, eu peguei um parceiro e o professor Vitor filmou a minha entrada de Ippon Seoinage, esse golpe, e ele filmou a minha entrada de Osotogari, tá? Ele filmou e guardou isso. E mediante a um treinamento de 10 semanas, então eu fui treinar 10 semanas, foi o que esses franceses fizeram, treinaram 10 semanas força específico. Então fizeram exercícios no crossover simulando puxadas, que é o que usa muito no judô, e simulando entradas de golpe de membros inferiores, que é o que usa muito no Osotogari, que vai usar muito o quê? A parte posterior da coxa. Então, o que foi feito mediante isso? Foram usados máquinas, aparelhos de musculação. Esses atletas treinaram 10 semanas força, junto com o treinamento de judô, e depois disso, eles foram filmados novamente nas técnicas de Osotogari e nas técnicas de Ippon Seoinage. Aí o professor Vitor filmou tudo isso novamente. Tá? E o professor Vitor levou isso para 23 experts, só que ele não falou que tempo tinha sido filmado. Ele colocou lá, ó, tem o Osotogari 1 do Braulio, tem o Osotogari 2 do Braulio. Só que eles não sabiam se o Osotogari que eu tinha feito era antes ou depois. Eles só falaram qual ficou melhor, tecnicamente. Tá? E isso é a mesma coisa para o Ippon Seoinage. E o que esse estudo, no final das contas, identificou, pessoal? Melhora da qualidade técnica dos golpes desses atletas.
Ah, Braulio, por que que acontece isso? Porque quando a gente treina força, a gente melhora a nossa coordenação intra e intermuscular. E isso é muito importante para a transferência das ações específicas, como esse estudo veio a calhar com esse achado. Então, só para identificar isso, quanto é importante o treinamento de força. E os brasileiros aqui, né, há um tempo atrás, não estão mais pensando assim, isso na década de 90, na década de 2000, pensavam que o mais importante era o Uchikomi, que é a entrada de golpe. Mas essa entrada de golpe, ela não pode ser dissociada do treinamento de força, aliás. Vamos lá, olha a questão do agachamento agora, tá? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, como eu já expliquei anteriormente para vocês. Olha essa relação quando a gente fala de membros inferiores. Esses atletas estão levantando mais de 2 vezes a sua própria massa corporal, tá? Esses atletas não são os atletas da seleção japonesa, é da seleção universitária, mas ela tem um nível tão elevado quanto a seleção oficial, tá, pessoal? A seleção que compete e que girava grandes slams, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, enfim. Então, aqui essa relação é maior. Então, olha, ponto que eu tenho que pensar aqui: treinar membros inferiores, treinamento de força. Olha como o agachamento ele vai ser importante aqui, tá? E olha a carga que eu tenho que chegar com esse atleta para ele se diferenciar dos atletas de menor nível competitivo. É claro, foi como eu falei, esse é um dos componentes. Eu tenho mais componentes relacionados à preparação física, tá? E eu tenho que pensar dentro da preparação física no treinamento de força. Aí você me fala assim, Braulio, e se ele hipertrofiar? Não, a gente está fazendo cargas elevadas, a gente está trabalhando com cargas acima de 90%. As evidências trazem já a seguinte informação, que de até 12 semanas de treinamento com cargas acima de 90%, nós não temos hipertrofia muscular. Tá? Então, nós já temos evidências para judô frente a isso, e nós já temos evidências frente a treinamento resistido. Eu também mandei para o professor Vitor um capítulo que nós publicamos agora recentemente sobre todas as evidências indexadas em treinamento de força em todas as modalidades de combate até 2020. Aí isso depois ele também pode disponibilizar para vocês, que dá um detalhamento maior sobre a nossa aula aqui de hoje. Então, quando a gente fala de Power Clean também, outro exercício multiarticular, olha a relação. Todos vão ser maiores que 1.2, tá? Aqui é só o mais de 100 que não bateu 1.2, bateu 1.12 em relação à sua própria massa corporal. Então, ponto importante aqui também do exercício Power Clean. Então, a gente já tem valores de referência. Aí você me fala assim, Braulio, por que você trouxe uma evidência de 2003 e de japonês? Porque a gente não tem outra frente aos testes de um RM, tá? Nós não temos de brasileiros, não temos de europeus, não temos de norte-americanos, não temos de outros asiáticos, a não ser esse estudo aqui, que é um estudo clássico, tá? Esse estudo, inclusive, ele foi traduzido, porque ele foi escrito em japonês. E olha que outro ponto interessante aqui, falando da força máxima agora, isométrica. Eu apontei para vocês a força máxima dinâmica. Agora eu vou trazer as informações da força máxima isométrica. Então, olha que ponto interessante frente à força máxima isométrica. Atletas de maior nível competitivo, se for um estudo desenvolvido por nós, tá? Lá no estado de São Paulo, na época que eu fiz meu doutorado. Então, nós rodamos em diferentes clubes de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo. Coletamos informações de 102 atletas de nível estadual, nacional e internacional. Então, o que nós evidenciamos aqui? Que a força isométrica máxima de preensão manual, tá? Isso é a somatória da mão direita com a mão esquerda, ela apresenta uma tendência de valores superiores quando comparado aos atletas de nível estadual. Ou seja, esse é outro ponto que eu preciso pensar dentro da minha preparação física, quando eu for direcionar estratégias de exercícios para esses atletas. Aí você me fala assim, poxa, Braulio, você falou força isométrica máxima de preensão manual. Como é que eu posso trabalhar isso com o meu atleta?
barra em isometria com sobrecarga, tá? O atleta vai fazer uma barra, você vai amarrar a anilha na cintura dele. E ele vai permanecer ali. Você pode trabalhar com séries de 10 a 15 segundos, tá? E séries sucessivas aí dentro da programação de treinamento que você propor, tá? Então, aqui um exemplo. Outra situação interessante, a força isométrica máxima de tração escapulomeral, tá? Que é aquele dinamômetro aqui, ó, escapulomeral, ela também distingue atletas de maior e menor nível competitivo, ou seja, atletas de nível internacional apresentam valores superiores quando comparado a atletas de nível estadual. Então já me dá um indicativo que eu preciso trabalhar a musculatura envolvida aqui com o manguito rotador, tá? Por outro lado, pessoal, em relação à força isométrica máxima de tração lombar e a força isométrica máxima de tração de tração de membros inferiores, não foram identificadas diferenças significativas. Então, esses dois abaixo, esse aqui, força isométrica máxima de tração lombar, e a força isométrica máxima de tração de membros inferiores, não distingue atletas frente a nível competitivo. Mas, membros superiores, já distingue ao isométrico, tá? Ao isométrico. Então, aqui, que interessante. Eu já consigo olhar e direcionar estratégias para o treinamento físico desses atletas, baseado o quê? Nos pontos que eu comentei com vocês, frente à força máxima dinâmica e frente à força máxima isométrica. E trazendo outros pontos, né? Também temos uma tabela, aí nós criamos essa tabela. Como os japoneses fizeram para os testes dinâmicos, nós fizemos a tabela para os testes isométricos. E olha que interessante aqui a somatória da mão direita com a mão esquerda, tá? Força isométrica máxima de preensão manual. Os atletas, eles vão ter uma força isométrica máxima, então, de preensão manual, quase 1,8 vezes mais que sua própria massa corporal, quando a gente coloca no valor de classificação excelente. Para lombares, 2,6 vezes sua massa corporal. E para membros inferiores, 2,63. E aqui, quando a gente fala de força isométrica máxima de tração escapulomeral, nós temos um valor um pouquinho menor, cerca de 75% para a musculatura envolvida ali com o manguito rotador. Falando de potência muscular, qual que é a importância da potência muscular? Essa imagem já reflete tudo para a gente. Projeções. Ações de alta intensidade e curta duração. Tá? Então, nós temos aqui esse exemplo, tá, da potência muscular. Projeções. Então, olha que ponto interessante também. Aquele mesmo estudo que nós fizemos em 2018, nós também trabalhamos com exercícios de potência, né, para exercícios que, aliás, não potência, mas que dão uma inferência para a gente da potência, né? São exercícios que mostram a altura de salto. Alguns autores tendem a criticar esses exercícios aqui que eu mostrei para vocês, o salto com contramovimento, o squat jump ou a flexão de braços em pliometria como medidas de potência, mas vamos colocar como medidas de altura, então. E olha como que interessante que foi esse estudo. Então, nós conseguimos ver... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Então, aqui, olha que interessante. Os atletas de nível nacional, eles apresentaram, tá, valores superiores para o salto com contramovimento, é o slide a seguir, tá? Que eu vou mostrar para vocês, quando comparado aos atletas de nível estadual. Ou seja, atletas de nível nacional saltaram mais alto quando comparado a atletas de nível estadual. Isso no salto com contramovimento, que eu já vou mostrar, que é aquele salto que o atleta vai sair com os joelhos estendidos, ele vai fazer uma flexão de joelhos e saltar verticalmente, tá? Então, esse salto também tem sido utilizado para monitorar treino, pessoal. Fadiga acumulada. Então, para fazer controle agudo das cargas de treino da semana. Então, a gente pode aplicar ele como primeiro parâmetro para direcionar as cargas de treino da minha sessão ou da semana também de sessões. Então, vou usar esse teste
na primeira sessão, quando o atleta estiver descansado. Por exemplo, o atleta treinou até sexta ou até sábado, descansou sábado meio período, mas domingo o dia todo, e eu vou aplicar esse teste no início da semana para ver como que ele copiou a carga de treinamento das semanas anteriores. Então, é outro indicativo também que a gente pode trabalhar. Então, salto com contramovimento distinguiu que atletas de nível nacional e estadual. Já o squat jump não teve sensibilidade para identificar essas ações. E, por outro lado, o teste de flexão em pliometria apresentou o quê? Diferença frente aos níveis competitivos também. Então, os atletas de nível internacional apresentaram valores superiores quando comparado aos atletas de nível nacional e estadual. O que é isso, Braulio? Isso é a pliometria na flexão de braços, tá? Isso também já direciona estratégias que a gente pode treinar com esses atletas, ou seja, exercícios pliométricos, tá? De membros superiores, como, por exemplo, arremesso de wall ball, ou exercícios derivados do LPO. São estratégias, então, para desenvolver o quê? Potência de membros superiores, principalmente quando a gente fala das ações dos músculos relacionados ao empurrar. Então, os exercícios foram esses, aqui são fotos lá do nosso laboratório, tá? Então, aqui a pliometria tá aqui no tapete de contato. Então, aqui é o mestre Rui, ele não é do judô, tá, pessoal? Mas ele é do Gil. Então, foi o plyometric push up. Então, ele vai fazer o que? A flexão e ele vai saltar agora. O que acontece com os atletas de nível, então, internacional? Eles saltaram mais alto quando comparado aos atletas de nível nacional e estadual. Travou minha apresentação, professor? Sim. Vamos voltar. Se o professor quiser compartilhar novamente. Vamos voltar. Deu um probleminha aqui. Que coisa, hein? Voltou? Sim. Vou colocar aqui em tela cheia. Certo? Corretíssimo, professor. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal. Esse aqui é o Bruno, também atleta de Gil, que foi nosso modelo aqui. Então, esse é o salto com contramovimento, tá? Então, o que os atletas de nível nacional apresentaram? Valores mais elevados quando comparado aos atletas de nível estadual, tá? Então, ele vai sair dessa posição com os joelhos estendidos, vai flexionar a 90 graus e vai saltar verticalmente, tá? E qual que é a diferença do squat jump? É essa, ele sai já agachado, tá? Alguns protocolos colocam 90 graus, outros protocolos colocam 110 graus, enfim. Depende de qual protocolo você esteja utilizando, que são os exemplos do slide anterior que eu mostrei para vocês. Aí passando aqui, pessoal, aí você fala assim para mim, tá bom, Braulio, você mediu tudo isso num tapete de contato, né? Ou alguns equipamentos que podem até ser mais sofisticados, como plataformas de força, tá? Eu não tenho nada, eu não tenho um tapete de contato, eu não tenho uma plataforma de força. O que eu posso usar para eu acompanhar meus atletas, para eu monitorar o desempenho de saltos dos meus atletas? Aí você pode baixar, por exemplo, no seu celular, o MyJump 2, que é um aplicativo, que inclusive acho que nas próximas aulas de vocês, né, professor Vitor, vocês vão ter o professor Daniel, né? Sim. O professor Daniel já validou esse app, tá? Então, se perguntar para o Daniel, parceiro meu também, já veio dar aulas aqui na nossa pós, tudo, então, amigão nosso, ele vai falar com bastante propriedade sobre isso com vocês, isso eu tenho certeza. Então, é um exemplo que a gente pode incorporar. E aqui, legal, pessoal, a gente já também tem uma tabela de classificação. Olha que interessante, ó, na flexão de braço. Desde o muito ruim, tá? Até o valor excelente.
Tá? Olha quanto que um atleta em membros superiores, na pliometria de membros superiores, ele saltou. 28 centímetros, tá? Uma faixa de excelente. É muito alto para membros superiores, tá? Então, esse estudo aqui eu também posso disponibilizar para vocês. E aqui nós temos os valores relativos. O que é o valor relativo? Vou multiplicar os centímetros pela massa corporal desse atleta. Aí nós temos a mesma tabela para o salto com contramovimento, tá? E a mesma tabela para o squat jump. Então, nós temos essas classificações que podem ser utilizadas para monitorar o atleta. Faço a proposição dos exercícios, montei o meu planejamento dos meus exercícios, tá? Então, eu tenho a sistematização do meu treino, avalio a resposta dele posteriormente. Será que meu treino foi efetivo para melhorar a capacidade física desse atleta? Então, eu vou ajustando o modelo de treino, tá bom? Não vou entrar nesse mérito de periodização, planejamento de treino, qual que é a terminologia, será que existe periodização? Você já deve estar vendo isso daí até demais, né? Então, depois, no final, se quiser, eu dou minha opinião para vocês frente a isso também. Aí, trazendo para outro aspecto que eu comecei né, que eu discuti no início da aula com vocês, sobre a resistência de força. Tá? Então, olha aqui a pegada dos atletas. Mais de 50% da luta deriva da disputa de pegada. É muito tempo, pessoal. Tá? Então, em vista disso, considerando esses aspectos, o que o grupo do professor Emerson Franchini fez? Ele resolveu comparar. Será que existe diferenças entre a força isométrica, a resistência de força isométrica de judogi chin-up, tá? Que são as barras, e dinâmica de atletas de nível internacional e de nível estadual? E o que eles verificaram? Que sim, que atletas de maior nível competitivo apresentaram o quê? O maior número de barras dinâmica com o judogi, tá, pessoal? Então, aqui é com o judogi a barra, usando o judogi. Quando comparado, o judogi é a roupa, o kimono, o pano, tá? Com o judogi quando comparado a atletas de nível estadual, tá? Então, a dinâmica, a isométrica não apresentou diferenças significativas. Isso tanto de forma absoluta, número de repetições, quanto de forma relativa, que é dividindo o número de repetições pela massa corporal desses atletas. Aí, em vista disso, né, considerando que existe, né, que existiam diferenças entre os atletas conforme o nível competitivo, o que nós resolvemos fazer em 2016? Um trabalho nosso. Montar uma tabela também de classificação do teste de barras. Então, aqui isso foi uma foto realizada na Universidade Estadual de Maringá, lá no ginásio de ginástica, tá? Atrás aqui, ó, desse tapume aqui fica o tatame. Então, lá eu vivi bastante. Fui monitor da disciplina de judô lá e de medidas avaliação também, então, professor. Fui monitor dessas duas disciplinas. Aí, o que nós resolvemos fazer? Isso aqui é um atleta olímpico, tá, pessoal? Isso aqui é o Pedro Dias, português, que veio morar em Maringá. Então, a gente fez uma amizade muito grande. Inclusive, eu dei um curso de preparação física lá para a Federação Portuguesa de Judô lá, 2018. Fui para lá, acho que foi 2018, graças ao Pedro, né, que levou nosso trabalho para lá. E o Pedro gentilmente fez essas imagens, tá? Então, esse aqui é um pedaço de kimono que foi ajustado para a realização dos exercícios. Então, o Pedro, para quem não sabe, vocês vão lembrar dele. Ele foi o carrasco do judô brasileiro nas Olimpíadas de Pequim, porque ele eliminou o bicampeão mundial de judô, o João Derli. Tá? Quem quiser depois pode ver essa luta. Ele que eliminou o João Derli, que todo mundo achava que era esperança de medalha, o bicampeão mundial, foi campeão mundial em 2005, eu acho que 2007, e 2008 foi os Jogos de Pequim. Então todo mundo colocou uma expectativa gigantesca no João Derli. E foi lá o Pedro Dias e acabou com toda essa expectativa. Mas
Pedro Dias sensacional também, meu amigão. Eu estava torcendo para o Brasil, depois eu conheci o Pedro Dias e ele é brasileiro também, tá, pessoal? Ele se naturalizou, mas voltou para Portugal. Então, aqui, a tabela, a proposta de classificação do teste de barras isométrico. Então, olha lá, ó, teste isométrico em segundos, 10 segundos muito ruim, de 11 a 20 segundos ruim, de 26 a 55 segundos regular, tá? Então, aqui os valores absolutos isométricos, e aqui relativo. O que é o relativo? Multiplico pela massa corporal do atleta. E os valores dinâmicos aqui também, tá? Então, testes que a gente já tem como olhar para os valores e poder direcionar estratégias de treino para os nossos atletas, tá? Então, outro ponto bem interessante, que a gente já tem isso, é o nível de evidência. Vamos supor, vou trazer uma comparação aqui, fazer uma analogia bem simples. Quando a gente vai, por exemplo, coletar exame de sangue, tem o perfil lipídico, tem a nossa glicemia, tem a nossa insulina, tem a nossa testosterona, tem lá, vários marcadores metabólicos, bioquímicos. A gente tem os valores de referência. Então, para a nossa modalidade, judô especificamente, a gente tem muitos valores de referência, mas é uma exceção, tá, gente? Quando a gente cai para o jiu-jitsu, não tem tanto. Quando a gente cai para outras modalidades de grappling, também não tem tanto. Quando a gente cai para as modalidades de striking, também não tem tanto. Mas o judô é uma das modalidades que aumentou drasticamente o nível de evidência científica, tá? Então a gente já tem tabelas para comparar e nível de evidência para direcionar estratégias de treino bem elevadas, tá? Então isso a gente tem, esse é um diferencial do judô. E já segue também para o pessoal que quer buscar a academia, que eu digo, buscar o stricto sensu, o mestrado, o doutorado, quer dar aula, quer fazer pesquisa, de investigar esse ponto aí. Quem quiser depois conversar comigo sobre isso, dentro de outras modalidades de combate, principalmente o Gil, a gente pode depois trocar uma ideia sobre esse assunto. Então, aqui, falando um pouquinho sobre flexibilidade. Pontos importantes. Nós não temos tabela para flexibilidade. Nós usamos o quê? Valores de referência, principalmente para o teste de flexibilidade da cadeia posterior no banco de Wells. Tá? Os atletas de judô estão nos percentis maiores, tá? Mais superiores. E qual que é a importância disso? Foi esse ponto que eu ressaltei aqui, ó, sobre, tá, a execução de algumas técnicas, como, por exemplo, essa técnica ultimata que eu citei lá no início da aula. Então, quando o atleta tem uma amplitude boa para fazer essa ação de realização do golpe, certamente ele vai tirar o pé do adversário do solo. Então é importante trabalhar a flexibilidade também, não só em ações de golpes de projeção, mas como em passagens, raspagens, no jiu-jitsu, no judô também, tá? Então é um ponto bem importante de ser inserido dentro das sessões de treino de atletas de judô, tá? E agora, né, falando um pouco sobre aptidão aeróbia, olha que interessante, isso aqui foi outro estudo desenvolvido lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP, tá? Então, essa aqui é a professora Úrsula Júlia, tese de doutorado dela. Ela tá ali, pessoal, com uma vara de pescar. Tá vendo esse fio que está descendo aí, ó? Esse fio é um analisador de gases que está enrolado lá na ponta, tá? Da vara de pescar. Então, um atleta está com o analisador. E o que eles queriam quantificar aqui? A contribuição dos sistemas energéticos. Então, o pessoal que teve fisiologia do exercício, lembra do sistema ATP-CP, do sistema glicolítico, do sistema oxidativo. Alguns autores chamam de sistema o quê? O ATP-CP chamam o sistema de anaeróbio alático, o glicolítico de anaeróbio lático e o oxidativo de aeróbio. E o que vocês acham em relação a isso? Fazer uma pergunta para vocês aqui para eu poder também beber uma água, beleza? Enquanto isso, vocês vão pensar, o que o judô é? Predominantemente, aeróbio ou anaeróbio? Pode Aproveitem o escrever no chat. chat aí, pode escrever no chat aí, deixar vocês pensarem aí.
E daí, galera? Ninguém falou nada? Ou falaram? Falaram sim. O Falaram? Igor, o Danilo, o Daniel disseram anaeróbio. O Rafael, o Guilherme disseram aeróbio. Então, nós temos uma proporção aqui maior de anaeróbio e uma pequena parcela aeróbio. Pessoal, olha que interessante, né? Eu vou falar da importância primeiro, depois eu vou mostrar o gráfico que fala sobre o que ele é predominantemente. Pontos que eu já comentei lá no início da nossa aula. Recuperação entre os intervalos de pausa, recuperação entre os combates sucessivos, tá? A importância da aptidão aeróbia, que quando a gente está dentro do tatame, o professor fala para a gente assim, é o gás, você está sem gás, o seu gás é a sua aptidão aeróbia, tá? Então, assim, você precisa trabalhar o seu gás, porque senão você não consegue manter a alta intensidade. Por que você não consegue manter a alta intensidade? Porque você não faz a ressíntese de ATP, tá? Aí você fala assim, pô, eu tô entendendo então, mas você tá falando para eu sair correndo? Para eu fazer o que o Rock fazia para melhorar o gás? Não. Daqui a pouco eu te falo como que você pode melhorar o seu gás de forma específica sem entrar nessa síndrome do Rock, tá, pessoal? Pois uma outra hora aí a gente pode discutir essa questão de síndrome do Rock nos esportes de combate, tá? E aqui, então, trazendo a resposta para isso. Não estava querendo trocar os slides. Na época que o judô tinha 5 minutos de duração, uma luta oficial masculino, tá? Isso tudo foi publicado em 2017. Só que ele foi coletado em 2015, tá? 2014. Então, olha o que aconteceu. Nós temos aqui, ó, oxidativo, então um gráfico que mostra a contribuição dos sistemas energéticos, tá? Oxidativo está em cinza escuro. Glicolítico está em branco. ATP-CP está em cinza claro. O que a gente vê aqui, ó? Um aumento gradual da participação do sistema aeróbio durante o quê? A luta. Então, conforme a luta aumenta o tempo, mais aeróbia ela é. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Que o aeróbio é o próximo aqui. Olha aqui. Olha o quanto ele representa. Olha que interessante isso. O aeróbio, pessoal, em 5 minutos, isso na época que nós tínhamos 5 minutos de luta, ele representava 81% da contribuição dos sistemas energéticos de uma luta. O sistema alático, que seria o ATP-CP, alático, ATP-CP, 12%. E o lático, que é o glicolítico, que tem uma produção elevada de lactato sanguíneo, representava o quê? 7%. Ó. Então, ele é predominantemente aeróbio. Mas o que a gente tem que entender frente a isso? Tá? Vou dar os votos, os créditos aqui para o professor Vitor Kozwig, que cedeu essa imagem para mim, que ficou sensacional. Ele cedeu a imagem e eu fiz o texto para ele, tá? Só para falar que a gente trabalha em parceria, eu, o professor Vitor e o professor Leonardo, tá, pessoal? A gente terminando em nosso doutorado na mesma época. Então, olha aqui, pessoal, acho que é o próximo slide. Então, eu vou falar, eu vou explicar aqui a minha relação frente a isso e depois eu entro nesse outro aspecto. O que é predominante? O que é predominante é o aeróbio. Mas o que é determinante? O anaeróbio. Por quê? O anaeróbio é a projeção, é a pontuação, é a técnica. Só que eu não consigo fazer minha técnica adequadamente se eu não tiver um aeróbio bom. Então, eu não consigo entrar, eu não consigo manter intensidade. E o judô é intensidade. Judô é all out. No judô não existe isso. Não, nós vamos fazer um treino soltinho. Tá? Então, o judô, nós vamos fazer uma competição soltinha. Não existe. Tá? No jiu-jitsu, às vezes, até tem. Eu sou do jiu-jitsu também, tá, pessoal? Não fica receoso comigo, não, porque eu tô falando isso do jiu-jitsu. Também sou do Gil, tá? Então, faixa preta de judô, eu sou faixa roxa de Gil, tá? Mas o judô ainda tem um pouquinho, o jiu-jitsu ainda tem um pouquinho dessa, o judô não. Então, aqui, predominante, aeróbio. Determinante, anaeróbio.
E para eu ter um determinante muito bom, para eu conseguir repetir as ações determinantes, o que eu preciso fazer? Ter um predominante muito bom, um sistema aeróbio muito bom, a potência aeróbia muito boa, que é o gás, que é o VO2 máximo, tá? Então ele precisa ser elevado. Então olha que interessante aqui, trazendo um aspecto agora de avaliação específica, a avaliação aeróbia específica, tá? A avaliação da potência aeróbia de atletas de judô. Aí, mediante a isso, mediante a importância do aeróbio para o combate de judô, esse rapaz aqui, tá? Seihat Shiroma, mestrado dele na Escola de Educação Física e Esporte da USP, ele resolveu o quê? Montar um protocolo progressivo máximo para quantificar o desempenho aeróbio dos atletas de judô. É que nem, por exemplo, a gente não tem os protocolos progressivos em esteira? Então, o atleta começa a correr a 7 minutos, durante 2 minutos, aí eu aumento para 8 minutos, mais 2 minutos, para 8 quilômetros, mais 2 minutos, aumento para 9 quilômetros, mais 2 minutos, aumento 10 quilômetros, 2 minutos, até ele chegar à fadiga voluntária. Aí, dependendo do protocolo, a gente vai ter o valor ou dependendo da situação, nós vamos ter o valor da frequência cardíaca pico, do VO2 pico desse indivíduo. Enfim, a gente consegue quantificar a estratégia depois para direcionar o treino. Tá? A gente tem esse parâmetro. Genérico. E o que o Seihat, a Úrsula Júlio e o Emerson Franchini fizeram? Eles montaram o protocolo específico para tatame, então um teste progressivo de Uchikomi. Tá? Então, como que esse teste foi feito? Então, foi usado um metrônomo que batia a 32 repetições por minuto. E o atleta tinha que fazer o quê? A entrada básica do judô, que é chamado de Hikdash. Entrada básica, tá? Hikdash. Então, ele fazia 32 repetições por minuto e a cada minuto aumentava mais 3 repetições. Mais 3 repetições. Então, o metrônomo ia batendo mais rápido, tá? E ele tinha que manter a pegada correta. Então, mediante a isso, eles criaram um teste específico para dentro do tatame. E esse teste, ele teve respostas similares frente aos testes laboratoriais. Então, fomos lá no laboratório de fisiologia do exercício e tivemos respostas similares frente aos testes progressivos laboratoriais e um teste de campo, no caso, no tatame. E esse aqui é o teste, tá? Soltar aqui. Talvez vai sair porque ele é linkado ao YouTube, mas aí acho que não vai sair não. Tá lá no meu canal, o Seihat que cedeu esse vídeo aqui, ó. Ó o analisador aqui em cima, pessoal, tá? E aqui o que ele faz, ó? Temos o metrônomo. Não sei se vocês vão escutar. 14 segundos. Tá escutando? Não, né? O som não, professor. É, porque eu acho que tá no meu microfone daí, né? Mas aqui, o que a gente tem de barulho? O vídeo eu já mandei para vocês também, pessoal. Aqui ele tá começando o teste, tá? Então ele é progressivo, ó. Então ele fez o quê, o Seihat? 13 minutos. Eu não vou deixar 13 minutos aqui, ó. Vou adiantar já pro 4, ó. Ele aumentou o quê? A velocidade, ó. Seguindo o metrônomo. Aqui ele vai estar mais rápido ainda, ó. E aqui, mais rápido ainda. Quando ele não foi capaz de manter as batidas, aqui ele já não foi. Aqui já também não foi. Aí, quando ele não foi capaz mais de manter, o teste era encerrado, tá? Se vocês quiserem acessar esse teste depois, vai estar lá no meu canal, tá? Depois eu passo aí as informações do meu canal para vocês no YouTube. Então, basicamente isso. Então, foi criado nós já temos na literatura um teste específico para medir a aptidão aeróbia de atletas de judô. Aqui os pontos que eu falei para vocês, que ele teve uma relação, ele teve valores parecidos frente ao VO2 pico, ao lactato, à percepção de esforço,
dentro das comparações que foram feitas no laboratório e no campo. Aqui, pessoal, o VO2 em teste progressivo de membros superiores, que é o quê? Pedalar na bicicleta de braço, tá? Então, ele pedalou na bicicleta de braço. Os valores vão ser inferiores porque a gente tem a gente tem um envolvimento menor de massa musculoesquelética quando comparado a membros inferiores, que foi na bicicleta, né, no cicloergômetro de membros inferiores, e quando comparado ao teste específico, porque no teste específico a gente tem um envolvimento do corpo todo. Então, aqui a gente isola, por isso que o VO2 aqui vai ser menor, tá? Em membros superiores, quando comparado às outras situações. Tá? Só para entender esse ponto. Então, aqui está a comparação das respostas fisiológicas dos 3 diferentes testes. O que a literatura traz para a gente em relação à aptidão aeróbia? Tá? Qual que são os valores de referência, sexo masculino? Entre 50 a 60 ml por quilograma por minuto. Tá? Isso é a referência do Emerson, tá, de 2011, mas outra revisão sistemática um pouquinho mais recente, 2016, aponta que esses valores podem ser maiores, entre 44 a 64 ml por quilograma por minuto. Sexo feminino, os valores um pouquinho menores, ó, entre 40 a 50 ml por quilograma por minuto, e para o sexo feminino, de 43 a 53 ml por quilograma por minuto. Só que a gente tem que ter cautela frente a isso, por quê? Os pesos mais pesados, tá? Isso aqui é tudo média, tá, gente? Aqui a gente tem gente dos 60 quilos, a gente tem gente dos 66, a gente tem gente dos 73, a gente tem gente do 81, então é média, tá? Só que a gente tem que ter cautela em relação aos pesos meio pesado e pesado, tá? O que é meio pesado? 100 quilos, de 90 a 100 quilos. E pesado, mais de 100, porque geralmente eles têm um VO2 relativo mais baixo quando comparado às categorias inferiores. Isso aqui é só o valor de referência para vocês, tá? Só que pontos importantes, né? Apesar dela não distinguir atletas frente a níveis competitivos, olha aqui as evidências, ó. Atletas vencedores e vencidos, atletas de elite e não elite, atletas titulares e reservas. Esses estudos todos já foram feitos, já foram comparados. E o que a literatura aponta para a gente? Que não há diferença significativa, tá? Mas a gente tem que entender que há a importância de se trabalhar a aptidão aeróbia. Por quê? Porque ela pode ressintetizar ATP e dar energia para a manutenção das ações em alta intensidade, tá? Então, outra situação importante para a gente salientar nesse aspecto. E a aptidão anaeróbia, acho que eu já reforcei isso muito, falei bastante sobre isso, tá? Manutenção dos esforços em alta intensidade dentro de uma competição. E ela, diferentemente da aptidão aeróbia, ela já distingue o nível competitivo. Então, muito interessante. Então, quanto melhor for a minha aptidão anaeróbia, minha potência e minha capacidade anaeróbia, consequentemente, eu vou ter resultados mais satisfatórios frente às competições. É claro, isso é multifatorial. Então, aquele ponto que eu falei para vocês está aqui. Já era para ter passado isso, mas eu não lembrava. Ó. Então, o aeróbio é predominante, mas o anaeróbio é o determinante, tá? Só para a gente destacar esse aspecto aqui. E agora, trazendo aqui respostas fisiológicas. Eu vou trazer só um ponto aqui sobre respostas fisiológicas para a gente discutir. Olha que interessante. Demandas fisiológicas no judô. Treino e competição. O randori, pessoal, é a atividade mais próxima da luta, tá? O que é o randori? O randori é o rola no jiu-jitsu. Tá? Não sei como que é chamado no karatê, professor, esqueci, mas é como se fosse o kumite. É isso? Então, é a mesma coisa, tá, pessoal? E o que acontece no randori? O que as respostas fisiológicas do randori, dentro das evidências prévias que nós temos, ela indica que a concentração de lactato sanguíneo em randores, tá? Ela vai entre 7 a 9 milimols. E a frequência cardíaca entre 170 a 185, tá? Por que esse valor vai de 7 a 9 e uma simulação de luta vai de 9 a 18 e uma competição oficial vai de 10,3 a 17,2 milimols? Pensem no lactato como um marcador de intensidade.
essa questão aí de lactato como indicador de fadiga, galera, isso era a premissa dos anos 90, algumas situações dos anos 2000, mas pensam no lactato como ativador da via glicolítica e marcador de intensidade. O que isso quer dizer então, Braulio? Fala pra gente. Aqui, galera, é assim, ó. O valor do Randori, ele fica abaixo do valor da simulação de luta, porque o Randori é feito de forma mais contínua. E a luta é mais intervalada. A luta é all out. Por vezes o Randori não é all out. Então, se eu me preparar baseado apenas no Randori e levar esse componente de preparação física que eu treinei na minha academia para a competição XYZ, desconsiderando esse aspecto fisiológico da especificidade do combate, eu vou estar aquém da minha preparação física. Aí você pode falar assim, nossa, eu fazia 10 randores, eu estava fazendo um volume alto de treino, aí cheguei na competição, parecia que eu estava lento, eu fui atropelado. Mas por que vai acontecer isso? Vai acontecer porque é o seguinte, nós não temos os princípios do treinamento esportivo, a interdependência entre volume e intensidade? Então, se aumenta muito o volume, a intensidade vai cair. No Randori, você vai fazer 8, 9, 10, mas numa competição oficial, você faz de 5 a 7, dando um intervalo gigantesco entre as lutas. E quando você faz o Randori, você faz um Randori de 4, às vezes 5 minutos, você só faz o quê? Funciona da seguinte forma, pessoal. Prepara, todo mundo tem que estar frente a frente. Hajime é para começar. Começou, estou cronometrando aqui, ó, 4 minutos corrido. Aí eu falo no final dos 4 minutos. Soremade, frente a frente, saudação, roda, Hajime. Aí já vai com... Quanto tempo que eu descansei aqui? Deu 1 minuto. O tempo de rodar. Entendeu? O tempo de rodar não é o tempo da luta. Não é a mesma razão, não tem a mesma estrutura de uma competição. Então eu tenho que pensar nisso. Ah, Braulio, mas você está falando para eu parar com tudo que eu fiz, eu estou fazendo tudo errado. Não estou falando isso. Você pode fazer desse jeito, mas no início da temporada, num volume mais baixo, aliás, numa intensidade mais baixa. Mas quando você está chegando na competição, você não pode seguir essa razão, porque senão você vai estar aquém. Tá? Aquém do quê? Da intensidade da luta. Tá? Só para captar essa resposta. Vamos lá para a avaliação da aptidão física, então, pessoal. Como que eu posso avaliar meu atleta na academia? Aí nós temos esse teste, que é o teste mais utilizado na literatura para o judô, que é o Special Judo Fitness Test. Tá? Ele vai dar uma indicativa, ele vai dar um indicativo da minha aptidão aeróbia e anaeróbia. Posso usar teste de barras isométrico e dinâmico, foi aquele teste que eu mostrei para vocês com o Pedro Dias. Posso usar os saltos com contramovimento. E posso usar essa informação aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o Uchikomi Hikidashi. Tá? Então, na literatura, nós temos a validação do Hikidashi de 20, 30 ou 40 segundos. Tá? O que eles vão ver? Eles vão ver o que? A aptidão anaeróbia. Então, vamos um por um discutir eles. Tá? Só não vamos discutir o teste de barras e os saltos que nós já apresentamos. A gente vai focar no Special Judo Fitness Test e no Uchikomi Hikidashi. Então, tá aqui, né, a informação sobre a estrutura temporal do Special Judo Fitness Test. Vou mostrar um vídeo para vocês rápido sobre isso também. Tá? Então, nós temos aqui, pessoal, olha lá. Então, qual que é a estrutura temporal do Special Judo Fitness Test? Nós temos aqui 15 segundos de projeções daquele golpe Ponseo Inagi, por 10 segundos de pausa, por 30 segundos de projeções pelo Ippon Seoinage novamente, por 10 segundos de pausa, por 30 segundos de novo. Tá? Então, o atleta ativo fica aqui, que é o Tori, tá? E temos o atleta passivo, o Uki. Tá? Então, o que esse Tori vai fazer? Ele vai projetar o Uki aqui, vai voltar a projetar o Uki aqui. Vai projetar esse aqui, ele vai projetar esse aqui. Tá? Durante quanto tempo?
15 segundos. Aí ele vai voltar para o meio, descansar 10. Assim que vencer esses 10 segundos, ele vai projetar novamente. Durante 30 agora. Venceu os 30, ele vai descansar 10. Venceu os 10, ele vai projetar 30. O que nós precisamos aqui? De um cronômetro. Nós precisamos marcar o número de projeções e nós precisamos marcar o que? A frequência cardíaca final e a frequência cardíaca 1 minuto após o teste. Então, segue aqui o exemplo. Esse vídeo também vou disponibilizar para vocês, tá? Olha lá. As informações estão aqui. Eu dei os votos aqui para o pessoal de São José dos Campos, tá? Que fez esse vídeo. Olha lá. Esse é o Iponcel Inag. Deu, aí foram 15 segundos, ele vai parar e descansar 10 aqui, ó, tem uma marcação. Agora são 30. Aí vai parar de novo. Tá? Não vou deixar o vídeo todo aqui, pessoal, porque senão aí demora um pouquinho mais. Mas vocês entenderam a lógica do teste. Tá? E o que é feito, então? Vamos lá, vou mostrar o próximo. Nós vamos classificar eles num índice da frequência cardíaca final mais frequência cardíaca após 1 minuto de repouso, tá? A gente vai ver a recuperação nessa frequência cardíaca após 1 minuto, dividido pelo número total de projeções, tá? Então, aqui, nós temos um índice que dá o quê? Ele vai distinguir atletas frente ao nível competitivo. Então, atletas de melhor nível competitivo têm um índice menor, atletas de pior nível competitivo têm um índice maior, tá? E nós temos tabelas de classificação para isso, tá? Tanto para os atletas cadetes, quanto para os atletas júniores, quanto para os atletas sêniores, sexo masculino e feminino, tá? Isso é muito importante, tá? Aí nós pegamos os resultados, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro olhar para a tabela para classificar esses atletas e vamos supor que o número de projeções está baixo. O que eu preciso fazer? Treinamento de força. HIIT membros superiores. Se a frequência cardíaca de recuperação está baixa, se ele não recupera, o que eu preciso fazer? Treino aeróbio. Se o índice está ruim, está muito alto, o que eu preciso fazer? Mesclar os dois. Treinamento concorrente. Tá? Então, segue outro exemplo. Pessoal, estou falando, né, a gente poderia discutir, com esse material que eu trouxe para vocês aqui, eu poderia discutir isso durante 12 horas com vocês. Tá? Eu estou passando informações aqui, que é para abrir a cabeça, vocês buscarem informação depois para adicionar na vida de vocês. Tá? Eu solto algumas coisas bem sintetizadas lá no meu Instagram, então tá aqui embaixo, ó, se vocês quiserem seguir. Até soltei um estudo agora recente nosso que foi aprovado numa revista boa, né? Uma revista de treinamento de força sensacional, aliás. Então, vocês podem acessar lá que vocês vão ver uma síntese do que saiu no estudo nosso 2020. Tá? Então, aqui algumas informações. Eu iria discutir um pouquinho mais aqui de exemplos com vocês nesse caso, tá? Mas eu vou deixar esses exemplos para uma próxima oportunidade, ou para uma... Quem tiver curiosidade frente a esses exemplos, eu vou deixar essa tarefa para vocês, não sei se o professor se tem tarefa aí na disciplina, mas eu vou deixar vocês interpretarem isso e depois vocês mandam para mim, ou mandam para o professor, e o professor passa, a gente discute isso. Discutir esses 5 exemplos, o que os atletas precisam melhorar. Aí vocês vão olhar para onde? Para saber o que o atleta precisa melhorar. Vocês vão inventar um sexo para esses atletas, ou masculino ou feminino, e vão inventar a faixa etária deles. Por quê? Porque a gente tem as tabelas, ó, sênior,
masculino. Feminino sub, não consigo ver aqui, sub-21. Sênior feminino. Feminino sub-18. Feminino sub-21. Masculino sub-18. Masculino sub-21. Tá? Então, vocês já conseguem classificar esses atletas. Tá? Então, aí, atividade, a gente discute o que a gente pode incorporar na rotina de treino deles. Tá? Que aqui eu poderia gastar horas e horas com vocês só naqueles slides ali. Tá? Trazendo para outro teste, lançado pelo professor Fabrício Boscolo Del Vecchio, conjuntamente com o grupo de pesquisa dele e o professor Emerson. Então, eles fizeram um teste do quê? Para identificar a capacidade anaeróbia dos atletas de judô frente a uma entrada de golpe específica. Aliás, uma entrada de golpe básica, que é o Uchikomi Hikidashi, que é aquele que eu mostrei para vocês, que o Seihat lá atrás fez o vídeo. Olha aqui. Tá? Então, essa é a entrada básica. Tá? Então, temos aqui o exemplo dela, da pegada, de como é feito, da parte superior e da parte inferior, tá? Ali dos membros inferiores. E para trabalhar com a capacidade anaeróbica, eu fiz um vídeo para mostrar para vocês também. Tá? Esse aqui é o Vinícius Marcondes, atleta aqui de Maringá. Então, o Vinícius ele fez um vídeo aqui, gentilmente, do Uchikomi Hikidashi, 40 segundos, para medir a capacidade anaeróbia. Então, segue o vídeo. Prepara. Vai. Pronto, Vinícius. Isso, mantém a qualidade de movimento. Boa. Posso fazer tanto de 20, quanto de 30, quanto de 40. Para a capacidade anaeróbia, eu gosto do de 40. Se eu falar de potência anaeróbia, eu usaria mais o de 20. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Cuidar da qualidade técnica e quantificar o quê? O número de repetições. Tá? Capacidade anaeróbia, 40 segundos. E trazendo aqui, ó, para a nossa parte final, eu vou abrir para vocês perguntarem também, como que a gente pode propor exercícios? O que a gente tem que fazer antes de propor exercício? Isso é o fundamental. A gente tem que avaliar. Sempre partir da avaliação. Sair do empirismo e do achismo, tá? Então, a gente tem que conhecer os pontos fortes, conhecer os pontos fracos do atleta e o que nós podemos fazer para melhorar a aptidão física dele. Lembrando, isso vai determinar a vitória ou a derrota? Não, porque é multifatorial, mas a gente pode ajudar o atleta a melhorar o desempenho dele, principalmente frente à aptidão física. Então, temos aqui várias opções. Isso aqui é o Ono, tá, pessoal? Isso aqui é atleta sensacional de judô. Quem falava que o japonês não fazia treinamento de força, tá enganado, tá? Tá enganado. Olha aí o Ono. Então aqui, treinamento físico, tatame, sala de musculação. Vou dar alguns exemplos aqui, generalistas, tá? O que a gente pode fazer para melhorar a aptidão aeróbia? HIIT. Qual HIIT? Vamos tentar seguir a estrutura temporal da luta. Razão de esforço 2:1. Então, estrutura temporal, 30 segundos ou 20 segundos de alta intensidade, intercalado por 10 segundos de intervalo. Tá? Uma das opções. Aí você pode me falar o seguinte, Braulio, meu atleta não faz isso não. Ele fez 20 segundos de alta intensidade, ele descansou 20 segundos, ele não estava recuperado. 10 segundos ele não estava recuperado. Dá 20 segundos para ele. Faz uma razão 1:1. Braulio, eu dei 20 segundos, ele não recuperou. Faz uma razão, então, de esforço 1, 20 segundos de alta intensidade, deixa ele descansar 40, até você progredir para a especificidade. Aí, trazendo para a aptidão anaeróbia, faço o quê, Braulio? Faz Nagekomi em alta intensidade. O que é Nagekomi? Projeções em alta intensidade. Tá? Exemplo. Treino, força máxima, vou treinar como, Braulio? Treina acima de 90% de um RM. Tá? Para exercícios isométricos, mais de 100%. Tá? Treino com 105%, 110%, ou até mais. Tá? Então, o isométrico, lembre-se, ele é ângulo dependente.
Então, ele vai melhorar aquela amplitude de movimento que você trabalhar. Braulio, eu preciso dar ênfase à fase excêntrica do movimento. Trabalhe com mais de 100% da carga com auxílio externo, tá? Como que eu vou fazer isso? Usa, por exemplo, uma barra guiada, porque você vai precisar de um auxílio externo. Aí você fala, Braulio, quero trabalhar potência muscular. A carga ótima para atletas de modalidade de combate tem girado entre 40%, isso para a modalidade de grappling, tá? Entre 40% a 50% de um RM. Então segue uma opção. Mas tem o Kramer, William Kramer, que tem vários livros de treinamento esportivo, vários livros de fisiologia do exercício. O que ele fala? Atletas de modalidade de grappling pode treinar até 80% visando ainda a potência. Por quê? Porque eles jogam um cara do peso dele por cima da cabeça dele. Ele tem que fazer isso muito rápido. Então, pode trabalhar com cargas superiores também. Mas agora, quando a gente fala de taekwondo, fala de karatê, a gente pode usar um percentual menor, porque a intenção é pontuar, não é nocautear. Embora possa ser que aconteça, mas é difícil, né? Resistência muscular, Braulio, o que você sugere? Sugiro a barra, um dos principais, barra dinâmica e barra isométrica, tá? Flexores e extensores do antebraço. Como que eu posso fazer isso, Braulio? Pega um pedaço de kimono velho, enrola no crossover quando você for fazer a puxada, tá? Então começa a ajustar isso. Não precisa ser necessariamente com o pano, mas o pano vai ajudar a mimetizar essa situação, tá? Que envolve o judogi, o kimono, tá? Pontos. Posso fazer hipertrofia? Falei lá no início da aula. Eu tenho que analisar primeiro, eu tenho que avaliar. O Vitor vai lutar até 90 quilos, o Vitor está com 95 quilos e já está com 5% de gordura. Vou trabalhar hipertrofia com o Vitor, ele vai subir para 100 quilos fácil, ele não vai voltar não. Então eu tenho que cuidar. Por isso que eu tenho que analisar esse outro aspecto. Então essa aqui é a curva força-velocidade que eu tinha falado para vocês. Vou deixar isso aqui disponível, tem mais um pouquinho para falar. Eu abro para vocês perguntarem, senão capaz de ficar aqui só um monólogo, né? Não dá tempo, né, professor Vitor? Então essa aqui é a curva, vai ficar com vocês, já está disponível para vocês, inclusive. E aqui, como que a gente pode treinar força, né? Existem as premissas aí que é só treinamento de força convencional, ou que é só LPO. Pessoal, ou é só exercício balístico. Todos esses exercícios aí podem ser realizados, tá? Existe um melhor e um pior? Não. É mentira de quem fala isso. Não tem nenhuma comparação dentro do judô que tenha feito isso. Comparado o LPO com o convencional, porque daí tem muito cuidado com o Instagram, tá, galera? O meu vocês não precisam ter cuidado não, mas cuidado com o Instagram, porque tem muita gente falando muita bobeira, tá? Então aqui seguem alguns exemplos do que pode ser realizado, como pode ser treinado. Isso aqui era o ponto para mais uma aula, para acho que, sei lá, mais uma disciplina, para falar a verdade para vocês. Aqui eu só joguei a informação para vocês saberem o que a gente pode fazer, tá? Que não existe certo ou errado, só tem que adequar frente ao calendário esportivo do meu atleta. Outro ponto que a gente pode, para fechar a aula aqui de hoje, outro ponto que a gente pode aplicar, tá? Usar tecnologias, pessoal. Ó, o MyJump para saltos, né? Alguns aplicativos. O HRV Elite para balanço da carga de treino, sistema simpático parasimpático. O HRV for Training, também para balanço da carga de treino. O BIP Test, que vai dar um indicativo do VO2 desse atleta. O Iron Path, que vai dar um indicativo da velocidade de barra. O Vitruve, que vai dar uma velocidade de barra também. O MyLift, que dá um controle de cargas. E o MySprint, que é de tiros. Então tem alguns desses que são gratuitos, tem alguns desses que são pagos. Aí, assim, só que o custo-benefício dele é para toda a vida, tá? E paga também uma vez só. Recomendadíssimo, tá? Então, recomendo. E aqui, só para a gente fechar, então, o nosso conteúdo, força máxima, fazendo a síntese geral. Difere, atletas, entre níveis competitivos? Difere. Potência muscular, difere? Difere. Resistência muscular, difere? Difere.
Flexibilidade difere? Não difere no judô, mas é importante para elevar a amplitude dos meus golpes. Aptidão anaeróbia difere? Difere. E a aptidão aeróbia? Não difere, mas ela é importantíssima para a ressíntese de ATP. Beleza? Então, só para a gente ficar isso aqui tem que andar. Quem quer mexer com judô, com preparação física, tem que andar com essa aula debaixo do bolso, tá? Debaixo do braço, aliás. Então, aqui, pessoal, ficam meus contatos, meu ResearchGate, tá? Para quem não sabe, o ResearchGate é como se fosse estou exagerando, tá? Mas é um Facebook acadêmico, tá? É um portal acadêmico. Aí meu Facebook, meu Instagram e meu e-mail. Então, estou lá como Braulio HM Branco em todas as mídias. Professor, só antes de fechar aqui, vou fazer um merchan rapidinho para quem é da luta. Então, ó, quem quiser, pessoal, esse aqui é o meu site, tá? Então, a partir da semana que vem, essa seção artigos aqui vai ser atualizada para evidências científicas. Então, eu vou postar mini aulas ali, tá? Mas isso vai ser a partir do dia 20, tá? Então, um pouquinho mais do que eu fiz, dos eventos que eu fiz com lutas, de como eu me engajei nas lutas, entrevistas sobre modalidades de combate, sobre profissionais referências nas modalidades esportivas de combate. Vocês vão ver que tem um gap ali, um espaço de 2006 até 2020, mas foi a época que eu estava muito atarefado da universidade, o site ficou um pouco off, mas aí voltei com ele em 2020 forte, principalmente 2021, tá? Então aqui segue esse site para vocês, caso vocês queiram se atualizar. Então lembrem, ó, a parte artigos dia 20 vai estar como evidência científica. Então vão estar mini aulas ali sobre os esportes de combate de modo geral. E esse aqui é a mentoria que eu, o professor Vitor e o professor Leonardo Vidal Andreato, né, a gente está na terceira mentoria, vai ser dia 24 e 25 de abril via Zoom, vai ficar gravado isso durante 30 dias para quem quiser acessar depois, não puder assistir, tá? Vai ter acesso ao banco de artigos, às planilhas, aos vídeos, enfim, a tudo que a gente apresentar no curso. O curso não entrem, quem quiser fazer a inscrição, não entre na minha bio, que está o valor integral lá, aqui está o valor com 50% de desconto, tá? Você pode parcelar até em 6 vezes, quantas vezes você quiser, tá? R$ 125 em quantas vezes você quiser, tá bom? Então, professor, vou parar a apresentação aqui e abrir para perguntas, dúvidas, tá? Fico à disposição de vocês. Professor. Sei que eu falei sim. demais, Não, mas... excelente, professor. Agradeço muito a apresentação do professor. Gostaria de aproveitar que, já que alguns alunos também estão aqui parabenizando, agradecer essa contribuição do professor, de em todos os conteúdos aí ter dado exemplos, esclarecido para eles, oferecido outros canais de interação. E um aluno aqui fez uma pergunta. O Arthur perguntou assim: considerando as características técnicas do judô e seus golpes, qual capacidade apresenta a maior correlação com o sucesso esportivo? Força máxima ou potência muscular? Eu já puxaria para potência muscular. Tem um estudo, tem um estudo que o Victor Kozwig faz em relação à questão da luta. Ele faz uma regressão frente a alguns parâmetros. Eu não me recordo certinho sobre resposta por resposta desse estudo. Foi um estudo de 2018, está naquele journal Peer J. Não me recordo certinho, mas se eu puder ressaltar aqui, eu enfatizo que seria a potência muscular. A força máxima sem transferência para potência não é nada. E na luta a gente vai usar potência, não força máxima. Então eu jogo para potência. E ele ainda acrescentou mais uma pergunta aqui, dizendo que dentro dessa gama de pesquisas e tabelas normativas, que inclusive o professor foi um dos grandes contribuidores aí para os conhecimentos do judô e do jiu-jitsu, é possível, dentro dessas tabelas normativas de exemplificação do judô, é possível aproveitar esse conhecimento em outras modalidades, principalmente lutas mais distantes do judô, como no striking? Não,
Não, porque tem característica fisiológica completamente diferente. Então não dá. Vamos supor, Vitor, trazendo para a parte científica, se eu fosse escrever um artigo, eu enfatizaria, olha, tal área de striking não apresenta, mas aqui no grappling a gente já tem nível de evidência para isso, mas eu não posso usar. Eu não posso usar uma tabela para uma modalidade que fisiologicamente é muito diferente uma da outra. O judô e o jiu-jitsu são totalmente diferentes um do outro, apesar de ter várias similaridades, né? Então não dá para eu usar. Às vezes a gente quer usar uma tabela para classificar, porque a gente não tem nada mais próximo a não ser aquela tabela. Mas eu tenho ressalvas em utilizar. Tá? É que nem, por exemplo, a gente usar a classificação do salto com contramovimento de um atleta de basquetebol, né, para um atleta, por exemplo, de jiu-jitsu. Será que vai bater? O atleta de jiu-jitsu sempre vai estar péssimo. Né? Então, não dá, né? Então, assim, eu não usaria, não. Coloquei, assim, de forma bem exagerada, só para captar, assim, que eu não usaria. Com certeza. E o Wanderson aqui perguntou, professor, no Uchicome Fitness Test, pode ser qualquer entrada de técnica ou tem uma específica? Aquela ali foi a entrada básica, foi o Hikdash. Então, você pode fazer um? Pode, só que daí você não consegue comparar com o que a literatura tem. Você vai comparar o seu atleta com ele mesmo. Né? Então, por exemplo, o Special Judo Fitness Test, você falou do Uchicome Fitness Test, mas nós temos o Special Judo Fitness Test, que é feito pelo Ippon Seoinage. Com pessoas com menos experiência, a gente faz com outro golpe, às vezes, com o Osotogari. Mas como é que eu vou colocar esse valor e comparar se a literatura fez as tabelas de referência com o Ippon Seoinage? Usando outra técnica? Não, só se eu for comparar a melhora daquele atleta com ele mesmo ao longo do tempo. Aí tudo bem. Tudo bem. Só que você não pode usar a literatura como referência, porque ele fez outra técnica. Tem que olhar ele. Pessoal, vocês já estão aí com o microfone liberado. Se quiserem interagir diretamente com o professor, por favor, sintam-se à vontade. E mais uma pergunta que foi feita. Como conciliar a preparação física com os treinos específicos de lutas sem sobrecarregar os sistemas energéticos? Então, aí você tem que escolher muito bem, você tem que sentar. Vamos supor que a pessoa que faça a preparação física, o profissional que faça a preparação física, é diferente do profissional que faça a parte técnico-tática dentro do tatame. Então, eles têm que sentar em grupo, a equipe, tem que sentar e fazer o delineamento do programa de treinamento completo de forma conjunta. Porque, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Quem que perguntou? Quem que Ele não se perguntou? identificou aqui, no caso, o nome de usuário dele não está identificado. Ah, tá Auto L, né? Ah, sei Isso. lá, isso. Então, na realidade, vamos supor, olha só a sinuca. Vamos supor que você faz o seu técnico, você teve um treino técnico-tático de manhã, que envolveu aspectos físicos também, e esse foi um treino que usou muito a via glicolítica, tá? Foi um treino muito intenso. E você fez esse treino das 10 às 11h30, tá? Treino muito intenso, que usou muito a via glicolítica. E 2 horas da tarde, ou 3 horas da tarde, que seja, você foi fazer um treino de potência na sala de musculação, que era o que o seu preparador estava programando para você na sala de musculação. Será que vai dar certo esse treino de potência? Então, é esse outro ponto. Então, tem que conciliar a programação de treino com todos, tá? Então, todos os profissionais têm que estar ali envolvidos diretamente para falar a mesma linguagem. Porque o que você perguntou, Beatriz,
Então, Beatriz, o que você perguntou acontece muito, mas é um cuidado que a gente tem que ter no início da temporada, em todas as fases. Aliás, eu sei que agora esse é um período difícil, que a gente não tem agenda para nada, né? Libera, fecha, abre, fecha, tal. Pode lutar, não pode? Então, complicado. Mas o que nós podemos fazer, né? É o que a gente está vivendo. A gente tem que adequar. Então, todos têm que falar a mesma linguagem, porque isso é uma situação que acontece. Tá? Então, adequar isso, adequar a programação junto a todos os seus treinadores ou profissionais responsáveis pelo treinamento esportivo desse atleta. Muito obrigado, professor. Agora a gente tem aqui o Rafael, que está com a mão levantada. Rafael, por favor, faça a pergunta ao professor. Bom dia, professor Braulio, bom dia, professor Vitor, bom dia a todos. Professor Braulio, minha pergunta é a seguinte: o que você mostrou hoje foi belíssimo e eu gostaria de saber como melhorar a comunicação, visto que o treinamento técnico ainda se distancia do treinamento físico. Por muitas vezes, o atleta tem 2 treinadores diferentes. Como melhorar essa comunicação, assim? Como entregar essas métricas para o treinamento técnico em relação ao controle da carga técnica ali, do específico, e em relação ao treinamento físico, tá? Como que você enxerga isso em termos de futuro? Olha, o que a gente precisa fazer é aproximar a linguagem. O, o profissional responsável pela preparação física, ele tem que falar uma linguagem próxima do treinador. Então, assim, muito se critica, né, dos cientistas deles não se aproximarem de quem está na ponta, de quem está no tatame, né, de quem está no dia a dia. Para mim, eu não vejo problema nenhum de falar gás, né? Agora os caras querem falar, tipo, você precisa melhorar sua potência aeróbia. O cara vai, o que é isso aí? Né? Esse cara tá por fora, esse cara quer se aparecer. Você tem que trabalhar a potência, mas o cara às vezes não sabe o que é potência, ele sabe o que é explosão. Aí você fala, mas músculo não explode, você não pode falar isso. Tá, mas você tem que falar do jeito que ele vai entender. É que nem um médico. O médico conversando com o médico, ele vai adotar uma linguagem, mas o médico conversando com o paciente, ele vai adotar outra linguagem. É a mesma coisa, só que aí a gente tem essa discussão que não agrega nada. Então, assim, comunicação, todo mundo sentar, reunião, previamente agendar reuniões periódicas, tá? Um grupo, montar um grupo, hoje é muito fácil a gente montar grupo de WhatsApp, discutir treino ali, todas as situações, então a gente conversar via reuniões virtuais também, tá? E não só o preparador físico, e não só o técnico, mas o nutricionista também. Às vezes você atleta precisa de um psicólogo também. Mas você fala, poxa, bro, você está falando do modelo aqui de um clube. Não, às vezes a gente consegue parcerias com universidades, com nutricionistas que querem mostrar o trabalho deles também. Vejo muitos hoje na internet. Psicólogos esportivos também. Então a gente tem que unir, todo mundo falar a mesma linguagem. Porque esse é o principal problema que eu vejo. Dentro, né, de cada especificidade. Cada um acha que a sua é a melhor. Né? Não, sem mim, sem a minha parte, ele não vai conseguir melhorar, mas aquela ele pode ficar sem. Se a gente pensar em alto rendimento, é equipe multiprofissional. Então, mesmo da forma que as pessoas conseguirem fazer, com os recursos que elas tiverem, ou adaptar frente à sua realidade, eu acho que o primeiro passo é falar a mesma linguagem. Tá? Não sobrepor essa questão, porque eu vejo essa sobreposição demais. Não, eu sou o mais importante. Então, todos precisam de todos. Então, eu pensaria nesse sentido, falar a mesma linguagem, tá? É o que falta. Tá? Não é pegar e levar o artigo lá para o treinador, sei. Então, ele vai achar que isso daí é uma afronta a ele. Experiência própria, pessoal. Não que eu fiz isso, mas eu vi isso. Entendeu? Já vivenciei essa realidade. Eu sempre fui. Eu tive dos dois lados, entendeu? Eu tive do lado da prática e tive do lado de quem está na universidade. Eu já fiz os dois. Então eu entendo. Entregar relatórios, né? Então o profissional, também o preparador físico, ele tem que se embasar, entregar os relatórios. Falar, olha,
né? O atleta está nessa condição, nessa. Então, explicar os aspectos, né, da aptidão física desse atleta. Então, assim, ser muito humilde. Aí o preparador, às vezes, ele precisa ser mais humilde. E dentro da luta, né, não sei se o pessoal aqui da luta, mas existe um termo, principalmente no jiu-jitsu, né, que o pessoal falava assim, esse cara é muito poderoso, não, esse cara não... Então, assim, às vezes falta mais humildade em aprender. Então, você sabe que aquele cara é mais estrela, mais poderoso, converse com jeito. Então, vai conversando com jeito. Então, é isso. Estou falando para vocês as coisas que eu vivencio no meu dia, então eu tenho que ir buscando, assim, estratégias para quebrar o gelo daquele treinador. É isso que eu faço. Excelente, E professor. sem falar difícil, tá? Foi até, inclusive, um papo que, quando eu conversei com o professor na rede social, eu havia falado que há uma grande lacuna e o professor tenta preencher isso hoje, utilizando as redes sociais, fazendo esse tipo de comunicação que eu acho que soma muito para os alunos da graduação e também para os possíveis técnicos e esses profissionais da área que buscam se aperfeiçoar e se atualizar. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer ao professor? Vou aproveitar, professor, para fazer uma pergunta que não há necessidade de entrar nos detalhamentos de como mensurar, mas se o professor fosse escolher uma forma de monitorar o atleta com o uso dos materiais que a gente tem disponível pelo judô, quais os tipos de monitoramento, quais as estratégias de monitoramento, ou testes, ou questionários, ou quais os professores, quais deles o professor escolheria hoje para um atleta de judô? Mas monitorar. Monitoramento. Eu usaria o salto com contramovimento, usaria o teste de barras, são testes rápidos. O teste de barras, ele pode ser até um exercício da rotina, além de ser teste, então eu avalio diariamente no desempenho. Usaria questionários psicométricos, né? Nós temos o Dauda, que vai mostrar, por exemplo, afecções do trato respiratório superior, que é o primeiro ponto que começa a comprometer o sistema imune do atleta. Então, vai dar afta, a garganta vai inflamar, enfim, então temos esses questionários. Aí tem outro questionário que eu uso adaptado, que é o questionário de Maso. É um questionário que foi feito inicialmente para o rugby, mas eu usei na minha tese também de doutorado, então um questionário de overtraining, que a gente adaptou eles, posso passar isso também para vocês. E no nível mais robusto, eu analisaria, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, né? A atuação do sistema simpático e parasimpático. Então, dá para a gente utilizar isso via aqueles dois aplicativos que eu falei, o HRV for Training e o HRV Elite. Aí quem tiver um relógio bom da Polar, que faça a mensuração dos intervalos RR, também é outra possibilidade, mas de modo geral eu usaria esses, né? Você fala assim, Braulio, mas menos ainda, salto com contramovimento, variabilidade da frequência cardíaca e questionários psicométricos. Excelente, excelente, professor. E mais um aluno aqui levantou a mão querendo perguntar, o Arthur. Por favor, Arthur, eu tive o microfone. Obrigado, Vitor. Obrigado, professor Braulio, pelas respostas. Segue muito a linha do que eu já vinha estudando, mas a gente sempre fica um pouco intrigado, assim, né? Beleza, mas será que existe mais um consenso para essa linha? E eu queria aproveitar, já que você está aqui, e você foi um grande pesquisador do judô, e várias dessas tabelas normativas que eu estudei, inclusive junto com o professor Vitor aqui, são suas. É mais uma curiosidade, eu nem sei se você teria uma resposta para isso. Não, pode perguntar. Mas para a gente buscar, assim, agora, até como você sugeriu, né? Trazer esse conhecimento para outras lutas, por onde que você sugere que a gente inicie essas pesquisas? Vou dar o meu exemplo, que é no Karatê. Como que a gente pode iniciar esses projetos para que a gente consiga estabelecer essas tabelas normativas? Qual o caminho que você recomendaria a gente seguir para que a gente possa evoluir essa pesquisa para chegar, pelo menos, no nível comparável ao judô?
visitar as academias, visitar os técnicos, fazer parcerias, oferecer um trabalho gratuito, que isso eu já fiz muito para todos, faço até hoje. Então, oferecer um parâmetro de controle das cargas. Então, ali para aquela tabela ali que nós fizemos para o salto com contramovimento, para os testes isométricos, você deve ter visto que foram 102 atletas. Para barras, acho que foram 137 atletas. Então, assim, para a gente montar uma tabela normativa, nós precisamos desde os atletas de nível estadual até os atletas de nível elite. Né? Então, você vai ter que rodar. Eu não sei como é que é o judô, aliás, como é que é o karatê no Distrito Federal, né? Tem muitas academias de diferentes níveis. Então, eu rodaria aí no estado todo, coletando essas informações, entendeu? Então, é um ponto. Então, conversar, abrir essa possibilidade de parceria, que eu acho que esse é o fundamental, é quebrar primeiro essa barreira e ir atrás das academias, dos clubes. Tá? Lembrando, você vai precisar ter atletas de diferentes níveis competitivos. Isso é certo. Não dá para a gente montar uma tabela só de atleta de nível estadual. Então, você precisa ter todos. Você precisa ter aquele atleta de menor nível e você precisa ter o top. Daí você consegue ver se seu atleta está subindo para isso. Ou se ele está caindo também. Né? Você consegue ter o valor de referência para tudo isso. Muito obrigado, professor. A última pergunta, então, de hoje, pessoal, para que a gente não ultrapasse o tempo planejado para a nossa aula de hoje. Daniel, por favor, ative o seu microfone e interaja com o professor. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Excelente apresentação, professor. Achei super incrível e genial, tipo, tudo. E agradecendo, já agradeci, né? Eu agradecer de novo. E uma coisa que eu achei bem interessante, você citou o uso dos testes, né? Tipo, de salto e tudo mais, para a gente testar como é que tá o treino do atleta, né? Se ele tá, tipo, em overtraining ou abaixo do treino do nível desejado. Qual seria a periodicidade desses testes? É semanal, mensal, ou depende muito do atleta, também do planejamento que você faz com a equipe tática envolvida? Os saltos, especificamente salto, você pode fazer ele toda semana. O primeiro ponto do dia, ele vai começar, por exemplo, eu não posso fazer o salto depois dele ter treinado. Ele chegou, já vou fazer o salto. Então, eu posso fazer ele semanalmente, antes do primeiro treino do dia. Salto tranquilo. Tá? Tem modalidades, por exemplo, quando a gente fala de variabilidade da frequência cardíaca, modalidades de endurance, acho que o professor Daniel até vai comentar sobre isso, modalidade de endurance que tem um grande volume, que os atletas giram muito, ele faz o controle até diário. Tá? Não vejo essa necessidade para o judô. Tá? Eu vejo pelo menos uma vez por semana. Isso sempre descansado, para a gente não pegar valores ali e depois fazer uma interpretação equivocada. Então, falando de saltos, uma vez por semana. Entendi, muito obrigado. E até você complementou ainda mais a resposta, né? Esses testes servem para todos os tipos de modalidade esportiva, no caso, né? Sim, com certeza. Excelente. Valeu, muito obrigado. Nada. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por toda a disposição, por todo o trabalho. Ficou maravilhoso, desde a apresentação até a interação com os alunos, a disponibilidade de poder estar aqui hoje conosco, não é? E também agradecer da contribuição que o professor faz em todos os campos. O campo acadêmico, que obviamente ficou visível para os alunos, o quanto o professor se esforça e se dedica em produzir materiais de qualidade em pesquisa, e agora também no campo das redes sociais, que a gente sabe o quanto é trabalhoso poder interagir em dois momentos, e ainda por cima ministrar as aulas e desenvolver pesquisa e arranjar um tempo para dedicar esse material às redes sociais e compartilhar isso nas redes sociais de forma acessível. Então, agradecer também, professor, o esforço que ele tem de compartilhar isso, não só com os alunos aqui hoje, mas com todos que têm acesso aos canais que o professor compartilha. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço pela atenção de todos, a atenção do pessoal, seu convite para ministrar essa aula
para vocês da universidade, né, de Brasília, para a Escola de Educação Física, tá, da universidade. É um prazer, uma satisfação e fico à disposição, tá bom, gente? Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado, professor. Pessoal, vocês têm o canal de contato, então, do nosso professor convidado de hoje, professor Braulio. Agradecer a presença de vocês, desejar a vocês uma ótima semana, desejar ao professor, mais uma vez, uma excelente semana, e muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Desejo a todos um bom dia, boa semana.